Olá, seja muito bem-vindo a essa aula que eu preparei especialmente para você, que em algum nível já entendeu que nos dias de hoje é primordial saber se comunicar de maneira clara e direta, sem ficar dando rodeios e conseguir transmitir a sua informação de maneira clara e objetiva, tá certo? Bom, mas antes da gente adentrar ao assunto diretamente, eu gostaria de me apresentar para você. Então, muito prazer, eu sou o C Júnior, eu sou expert em comunicação estratégica, mas o que eu mais gosto de frisar, sempre que eu vou começar algum assunto novo, é que eu sou exatamente igualzinho a você. Pois é, nós não temos nada de diferente, nada que nos difere. Eu também, um belo dia, resolvi começar a entender, resolvi ir atrás de mais conhecimentos que me mostrassem o caminho das pedras para ser mais carismático, mais comunicativo e assim conseguir ter mais oportunidades na vida, exatamente assim como você. Olha só, você já parou para pensar que existem algumas pessoas que quando chegam em alguns lugares parece que a energia do lugar muda? E não só parece, realmente muda. Já parou para pensar que tem pessoas que conseguem galgar degraus mais altos na vida, conseguem ser mais bem vistas apenas por serem autênticas? Já parou para pensar como isso é interessante? E detalhe, em contrapartida, também existem pessoas que, por exemplo, entram e saem de uma festa sem ao menos serem notadas. Bom, eu particularmente não acho isso nem um pouco positivo, porque independente da situação ou do local, a gente consegue resultados positivos através do que a gente faz e não do que a gente não faz ou deixa de fazer. Olha só, diretamente falando, eu quero que você entenda uma coisa muito importante antes da gente começar a falar mais sobre comunicação, gatilhos mentais, carisma e etc. Quero que você entenda que, por mais que eu tente alongar a aula, ficar fazendo cena, rodeios, eu não vou conseguir esgotar o assunto sobre comunicação. Isso é humanamente impossível. Imagine só quanto tempo eu teria que ficar aqui falando para vocês a respeito do assunto. Então, eu separei dois tópicos muito importantes que eu acho que são os maiores inimigos de quem quer aprender a se comunicar com mais leveza e tranquilidade. Se fosse você, eu já preparava papel e caneta, porque ao longo desses anos que eu estou estudando sobre comunicação, gatilhos mentais, magnetismo pessoal, carisma e etc, eu aprendi muitas coisas e hoje eu estou super afim de compartilhar muito conhecimento com você. Então, não perca mais tempo, pegue o papel e caneta e se prepare, porque eu vou soltar para você sim algumas chaves que para mim foram como divisores de água, e depois que eu comecei a agir de determinada forma, as coisas mudaram completamente na minha vida. Então vamos lá. De maneira direta, eu quero falar para vocês sobre um comportamento que ele é, aliás, um sentimento que ele é o mais conhecido e é o que mais faz as pessoas perderem oportunidades. Eu já fui vítima disso várias e várias vezes. Tá, mas que comportamento é esse, C Júnior? Olha só, o nome desse comportamento negativíssimo é medo do julgamento. Medo do julgamento alheio. Eu tenho certeza que você já passou por isso ou conhece pessoas que vivem por aí como se estivessem prestando contas para todo mundo, como se estivessem batendo continência para todo mundo, que não conseguem ser autênticas porque elas vivem como verdadeiros agradadores. Elas muitas vezes deixam de avançar níveis, deixam de conseguir as oportunidades que a vida vira e mexe traz para nós, e raras vezes essas oportunidades voltam. Elas deixam de seguir o coração delas porque elas têm muito medo de desagradar as outras pessoas. Ou em outros casos, dentro dessa mesma classe de pessoas, tem aquelas que têm muito medo de errar. Elas não conseguem se imaginar na situação de, por exemplo, pagando um mico, né? A gente pode pegar, por exemplo, para que vocês entendam e fique mais didático, em uma entrevista de emprego, quando o recrutador passa e pergunta: você ainda tem alguma dúvida? Não sei se isso já aconteceu com você. Aí você pega e mesmo cheio de dúvida você ainda fala: não tem. E por que isso acontece? Porque você tem medo, às vezes, de ser taxado como o idiota da sala.
você não tem recursos nem cognitivos e nem comportamentais para chamar atenção. Você acha que se você chamar atenção você vai pagar um mico e você não suporta pagar um mico. Só que ao mesmo tempo você também não se dá conta que essa poderia ser a pergunta que iria trazer a vaga para você. Essa poderia ser a pergunta que ia fazer, por exemplo, que o recrutador olhasse para você e falasse: cara, será que essa pessoa não é a pessoa certa para a vaga? Será que essa pessoa não é aquela que a gente está procurando? Porque pensa só, quem você acha que o recrutador, qualquer tipo de recrutador, contrataria para uma vaga? Uma pessoa que é mais comunicativa, líder e que faz perguntas, ou uma pessoa que sequer consegue levantar a bunda da cadeira para tomar um copo d'água? Uma pessoa que não consegue sequer levantar a mão para tirar uma dúvida? Eu acredito fortemente que toda empresa vai querer alguém mais carismático, alguém que consiga aprender e esteja aberta ao aprendizado, do que alguém que sequer não tem coragem de tirar uma dúvida, de levantar a mão para tirar uma dúvida. E não só esse tipo de comportamento, né? Isso foram só dicas, foram só exemplos que eu trouxe aqui para vocês, mas muitas outras coisas acontecem com pessoas que têm o medo do julgamento como guia da vida. Muitas outras coisas acontecem com esse tipo de pessoa que a gente ficaria aqui diversas horas e eu não conseguiria descrever. Eu entendo sim que o medo faz parte do ser humano. O medo é um sistema natural nosso de defesa. Se eu tenho medo de altura, eu simplesmente não vou ficar do alto de um prédio e ficar olhando para baixo. Isso é tolice. Mas eu também acredito fortemente que tudo em excesso, quando passa da dose, já é prejudicial. Então, o medo do julgamento, ele é sim um dos principais sintomas de quem não vai conseguir nada na vida. Presta atenção. Se você hoje tem medo do julgamento e você não quer perder esse tipo de sentimento, se você quer continuar levando a vida assim, prestando contas para todo mundo, não conseguindo fazer perguntas em entrevistas, não conseguindo trazer para você o risco de estar errado, e acabou. A vida é construída através de erros. Se você não quer perder esse modus operandi de agir, você vai se tornar um agradador profissional e as outras pessoas com certeza vão passar sempre na sua frente e você não vai poder fazer nada. Nesse caso, por exemplo, da entrevista de emprego, é muito comum que outra pessoa levante, uma pessoa que mais bem preparada, uma pessoa que não tem medo de errar, uma pessoa que vai chamar para si a responsabilidade. Com certeza essa pessoa vai levar a vaga para casa, vai sair sorrindo e você vai voltar para casa triste do mesmo jeito que você entrou. Por quê? Porque também, além do medo do julgamento, lhe falta a segunda coisa que mais atrapalha as pessoas de conseguirem ser claras e objetivas. E essa coisa é a falta de técnicas de comunicação. Quando eu falo para você que nós, seres humanos, somos muito parecidos, eu quero que você entenda que existe um jeito inconsciente de se comunicar. Eu acredito que até agora você devia estar imaginando que se comunicar é apenas abrir a boca. E não é. Quando você conta uma história negativa para você mesmo, para si mesmo, todo dia, todo tempo, basta que você entre em um local onde as pessoas são mais positivas, são mais alegres e para cima, que essas pessoas vão fazer a leitura do seu corpo e vão entender que você é uma pessoa que tem uma baixa percepção de valor sobre si mesmo, que você é uma pessoa diferente deles. Presta atenção, anota. Para se comunicar não é preciso falar nada. O seu inconsciente, a sua linguagem corporal, ou a mais conhecida linguagem não verbal, ela comunica o seu estado atual o tempo inteiro. E o mais engraçado disso é que a maioria das pessoas não treina para isso. Nós não treinamos para saber se uma pessoa está mentindo ou não. Às vezes sim, outras não. Mas nós conseguimos, através de um simples olhar, através de um simples gesto ou de qualquer outra característica, descobrir, notar que as pessoas estão faltando com a verdade. Nós não treinamos para tentar notar se as pessoas deixaram de dormir ou deixaram de comer. Mas quando a gente olha para uma pessoa que, via de regra, está desnutrida ou que está com um tônus vital baixo, a gente
simplesmente em questão de segundos, o seu cérebro consegue olhar para a pessoa, fazer uma leitura rápida e através de poucos segundos constatar alguns fatos. E o que é mais importante disso? Qual que é a maior treta? Anota aí. Raramente você vai ter uma chance de causar uma segunda boa impressão. Raramente você vai ter uma chance de causar uma segunda boa impressão, principalmente no caso de uma entrevista de emprego, por exemplo, que caso você não tenha conseguido causar uma boa primeira impressão, você não vai ser chamado para conversar novamente com o recrutador ou com quem quer que seja. Então você entendeu que a comunicação, antes de ser externa, ela é muito mais interna, é muito mais sobre autoconhecimento do que sobre falar diretamente para os outros. Você conseguiu entender que o seu corpo revela muito do teu aspecto? Um exemplo muito importante que eu posso trazer aqui para você também é a questão da virilidade, né? Não sei se você é homem ou você é mulher, mas geralmente a maioria das mulheres, o que elas mais admiram nos homens é a virilidade. A virilidade, na minha opinião, é a habilidade de passar segurança. E a gente pode, né, eu posso trazer com vocês, para vocês, aliás, um exemplo muito simples do que é isso. Não sei se você conhece alguém que pratica atividade física ou se você pratica atividade física. Enfim, quando o seu corpo começa a mudar, a gente começa a enxergar que de maneira natural a pessoa traz uma certa agressividade que é diferente de violência. Uma pessoa agressiva não necessariamente ela é violenta, mas ela traz aquela sensação, quando você anda com uma pessoa forte, com uma pessoa que faz atletismo, atividades físicas, automaticamente a sensação de segurança vem junto com você. E isso é linguagem não verbal. Tem muita diferença de eu passar a mensagem para você com os ombros arqueados, falando baixo, não conseguindo olhar no seu rosto e contando a história triste, do que eu conseguir ter um olhar penetrante, olhar diretamente na sua face, com os ombros para trás, com postura peitoral à frente e passar a mensagem. Tem muita diferença. E você veja que o que mais faz diferença em tudo isso que eu falei não é em si a história que eu contei, mas sim a história que você entendeu, a linguagem que o meu corpo passou, e que essa linguagem eu não preciso falar nada. Não sei se você está compreendendo, mas é muito fácil de você detectar pessoas que apenas falam mentiras. Por quê? Porque o corpo dela vai estar revelando que aquilo que ela está falando não é verdade. E isso é uma das características da linguagem não verbal. Se você é uma pessoa que gosta de ficar contando histórias por aí, saiba que as pessoas, elas entendem, o ser humano em geral, o cérebro humano, ele entende muito mais pela ação do que pela verbalização das coisas. Você pode falar para mim que você tem 1 milhão de habilidades. Se eu nunca vi, se você não tem pistas, se o seu corpo não apresenta pistas que você é o que você está falando, você vai ser taxado pelo meu cérebro, pelo meu sistema inconsciente como alguém mentiroso, alguém que não tem credibilidade. Fez sentido o que eu estou falando para vocês até agora? O que eu quero que você entenda é o seguinte: não importa o que você faz, não importa o que você sabe, o que mais faz diferença na hora de se comunicar de maneira clara e objetiva e conseguir o principal objetivo da comunicação, que é fazer com que o outro entenda, é a maneira como você faz. Como é muito mais importante do que o que. Presta atenção, anota. O como, ele é mais importante do que o que. Você se lembra quando daquele seu tio, daquela sua avó que contava histórias para você e você ficava horas, tinha aquela reunião de famílias, ali se reuniam seus primos, tios, tias, ttt, e todo mundo, via de regra, ficava ali ouvindo as histórias, as mesmas histórias que você passou 10, 15, 20 anos ouvindo, mas que sempre tinham algo de especial. Por quê? Porque, aliás, se você tinha um tio assim, ou uma avó, ou um parente, você é um sortudo, porque esse tipo de comunicação
ele é a comunicação que mais atrai as pessoas, porque se trata da comunicação autêntica. Presta atenção, por mais que a história fosse a mesma, você sempre sentia algo diferente. Você sempre sentia e você tinha prazeres, tinha o gosto por aquilo como se fosse a primeira vez. Se você tinha um comunicador nativo na sua família, você é um sortudo, você é uma sortuda, porque caso você não saiba, todos nós nos vendemos de maneira positiva, não cria objeções. Todos nós nos vendemos de maneira positiva todo o tempo. Vendemos o que? A atenção. Anota, presta atenção. Se você não é um bom vendedor de atenção, você não vai conseguir nada na vida. Se você não consegue vender a sua atenção, as pessoas não ficam próximas a você. Se você não consegue vender a atenção, você não consegue chamar a atenção do recrutador de uma entrevista de emprego, por exemplo. E se você não consegue vender a atenção, se você não tem carisma e técnicas de dominação de atenção, você não vai conseguir um relacionamento que você tanto sonha, ou conseguir dar um jeito, talvez no teu relacionamento atual, que não esteja tão nos trilhos como você gostaria que fosse. Então, pensando em você, acredito que eu fui claro e você já entendeu que comunicação faz parte de um conjunto entre comunicação intrapessoal e comunicação interpessoal. Ou seja, o que eu falo pra mim todos os dias, a história que eu conto na minha cabeça, se eu sou autoconfiante, se eu não sou, se eu sou bonito, se eu não sou, se eu tenho capacidade de ou se eu não tenho, toda essa história ela faz muito mais sentido quando internamente ela já está muito bem trabalhada. E quando eu estou com o interno bem trabalhado, eu consigo expandir isso de maneira natural. Isso é nós chamamos de autenticidade, é a habilidade primordial de quem é carismático, porque uma das coisas que fazem as pessoas serem carismáticas ou não, anota, se chama autenticidade. Quando eu consigo entregar para o mundo o meu melhor, mas o meu melhor, a minha assinatura, o meu DNA único. Porque o que tem graça, presta atenção, o que faz com que as pessoas se apaixonem por mim, pelo meu jeito de ser, é a minha singularidade. É o que eu tenho e que você não tem. Você pode muito bem encontrar diversos outros professores de comunicação, mas você não vai encontrar ninguém igual a mim. No seu ponto de vista, uns podem ser melhores, outros podem ser piores, mas igual a mim, igual a você, não existe ninguém, somente nós mesmos. Dito isto, eu quero te fazer um convite super, hiper, mega especial. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você tem vontade de ser o melhor comunicador, você tem vontade de aprender a expressar as suas ideias de maneira clara e objetiva e ter, claro, mais resultados positivos. Então, pensando nisso, eu resolvi abrir uma mentoria chamada Método Comunicar. Pois é, uma mentoria formada por 4 aulas, onde de maneira rápida, curta e direta, eu vou te ensinar a você que tem pressa. Aliás, se você quer ser um comunicador para ontem, se você precisa aprender comunicação para já, eu quero te convidar para a minha mentoria, para o Método Comunicar, que vai ser formado por 1, 2, 3, 4 encontros, onde eu vou estar com você ao vivo, te ensinando, te passando tudo que eu aprendi a respeito de comunicação, carisma, magnetismo pessoal, técnicas e outras habilidades que vão fazer com que você seja um comunicador melhor. Então, através de 4 encontros que vão ser semanais, porque vai funcionar da seguinte forma: teremos o primeiro encontro, onde eu vou te passar múltiplas tarefas e você vai passar todo o resto da semana treinando. Tá? Porque de maneira direta eu quero que você entenda que não adianta nada você ficar lendo livros sobre autoajuda, lendo matéria sobre comunicação e vendo outras pessoas falarem se você não se colocar em jogo, se você não se colocar à tona. Presta atenção, anota: sem desgaste emocional, sem resultados. Sem se colocar à tona, sem resultados. Não adianta nada você passar o dia inteiro pensando naquela pessoa do trabalho, sendo que você não dá um bom dia, sendo que você não abre um sorriso para ela.
Não adianta nada você ficar sonhando com aquele emprego dos sonhos se você não estuda. E também não vai adiantar você sonhar com aquele emprego dos sonhos se você estudar e não souber comunicar a habilidade para a pessoa que vai ser responsável pela sua contratação. Então, de maneira direta, eu quero que você entenda o seguinte, com todo respeito: se você não quer se tornar um comunicador em pouco tempo, se você não quer aprender a habilidade de se comunicar de verdade, se você não quer se colocar em jogo, essa mentoria não é para você. Essa mentoria é para quem quer aprender de maneira rápida e eficiente a se tornar um comunicador melhor e começar a dizer sim para as oportunidades, começar a dizer não para o medo do julgamento, por exemplo. É para aquelas pessoas que querem aprender a ser mais naturais e espontâneas. É para aquelas pessoas que não têm mais tempo a perder, que já aprenderam que só se vive uma vez e que essa vida, o que nós vamos levar dela são os momentos. É para aquelas pessoas que querem verdadeiramente se comprometer a aprender a habilidade da comunicação e serem mais carismáticas e terem mais chances na vida de modo geral, seja no âmbito financeiro, afetivo, sentimental e etc. Bom, se você acha que eu mereço um voto de confiança, que esse conteúdo fez algum sentido na sua cabeça, que você entendeu que comunicar-se é um jogo em que nós temos que ter todo o conjunto, toda a estrutura alinhada para que nós conseguimos passar a verdade, eu quero que você clique agora em algum lugar dessa tela, onde você vai ver um botão que vai te levar diretamente para conversar comigo no WhatsApp, onde eu vou te tirar alguma dúvida que eu dificilmente acredito que tenha ficado, tá? Eu acredito que de maneira bem clara eu consegui falar para você o que é comunicação de verdade e por que é tão importante ser autêntico e carismático nos dias de hoje. Então, você vai procurar agora, imediatamente, mas para já você vai clicar nesse botão e vai me chamar no WhatsApp caso tenha ficado alguma dúvida, o que eu reitero, muito difícil. Agora, também tem outro botão em algum lugar dessa tela, tá? Que você vai cair direto para a página de checkout, onde por apenas R$ 197,00, pois é, R$ 197,00, 4 encontros, tá? Entre 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu sempre costumo falar que eu adoro entregar um over-deliver, né? Entregar mais do que o combinado, porque eu amo o que eu faço. Desde que eu me interessei por essa área, eu praticamente só faço e só estudo isso. E se você acha que eu posso te ajudar a trilhar o caminho das habilidades sociais, você também vai clicar nesse botão e você vai ir direto para a página de checkout, onde você vai comprar o ingresso para embarcar junto comigo nessa jornada chamada Método Comunicar, uma mentoria ao vivo. Aliás, eu costumo falar que é um treinamento, porque se comunicar exige postura de enfrentamento, deixar o medo do julgamento de lado, deixar de lado a opinião das outras pessoas e ser mais feliz exige postura de enfrentamento. Por quê? Porque caso contrário, se você acha que isso não faz sentido para você e continuar se escondendo pelos cantos, continuar chegando nas festas e entrar e sair e nem sequer ser notado, se isso for positivo para você, se for positivo para você ficar aguentando desaforos o tempo inteiro, e eu não falo disso só de chefes, porque quando você não tem posicionamento, postura de enfrentamento, todas as pessoas tomam conta da sua vida, você presta continência para todo mundo quer falar o modo que você vai criar os seus filhos, o modo como você vai se vestir e etc. Por quê? Porque a sua comunicação interna, o que você fala para você mesmo, você acha que na sua cabeça você merece isso. Então, eu tô aqui falando abertamente, se você quer ser diferente, se você quer parar de procrastinar as chances, se você quer parar de procrastinar os teus sonhos, você vai clicar agora em algum lugar dessa tela e vai fazer o checkout e vai cair direto na página de pagamento, onde você vai por R$ 197,00 apenas. Não é 500, não é 600, não é 1.000, não é 2.000. Por apenas R$ 197,00 você vai comprar o ingresso do Método Comunicar e você vai embarcar diretamente comigo rumo à sua liberdade, rumo à sua felicidade. Olha só, eu acho que eu fui totalmente claro, você já entendeu que você vai precisar ter uma comunicação intrapessoal mais positiva antes de você expressar isso para o mundo de maneira direta. Então eu me despeço por aqui, foi um prazer fazer essa aula com você, foi um prazer entregar um pouquinho,
tá? Porque isso é só o começo, você ainda não viu nada. Só quem cair para dentro vai entender todas as chaves e todas as possibilidades que a comunicação pode trazer e que eu aprendi ao longo dos anos, que foram para mim como divisores de águas. Eu confesso para vocês uma coisa: eu renasci depois que eu perdi o medo do julgamento. Eu renasci depois que eu criei coragem de cumprimentar as pessoas na rua. Eu renasci depois que eu comecei a ter coragem e aprender que os erros fazem parte da vida, e só quem errou muito é que vai conseguir trilhar e escrever uma grande história. Bom, então fica com Deus, eu espero que tenha feito muito sentido, e se você não acha que está no momento agora, eu quero que você pense o seguinte: é muito fácil de você prever o seu futuro. Basta apenas você continuar olhando para o que você tem hoje e continuar agindo da mesma forma, andando com as mesmas pessoas, tendo o mesmo tipo de comportamento, porque tudo é comportamento. Então, essa é a fórmula certa para prever o seu futuro de maneira direta. Continue fazendo o que você faz, continue agindo como você age, e amanhã você vai continuar colhendo os mesmos frutos. Galera, eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Olha só, eu me despeço agora, então não deixe de clicar, tá? Não deixe de procurar, não deixe de caçar com toda a força o botão que vai te levar para a página de checkout, e você vai ser mais feliz. Eu te prometo, conta comigo. Eu te espero lá. Abraço, tamo juntasso. Eu quero verdadeiramente que você se ajude, que você comece a se posicionar na vida e pare de ser medíocre. Tá ok? Fica com Deus, abraço, tudo de bom na sua vida e até mais.